Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa aula, né? O doutor Lúcio, nosso neuropediatra cooperado, né? Ele vai dar uma aulinha, né, falando sobre o transtorno do espectro autista, tá bom? Boa noite. Já começo? Boa noite a todos. Não sei se alguém aí não me conhece, né, do grupo de participantes. Eu sou neuropediatra, trabalho em Cachoeiro há 21 anos, quase 22. E partícipe desse aumento gradativo e importante do número de casos de autistas, né, de pacientes considerados portadores do transtorno do espectro autista. A gente realmente passa por uma fase de grande aumento dos casos, né? Que a gente fica em dúvida se é um aumento real ou se realmente aumentou o diagnóstico, né? Se o diagnóstico está sendo feito mais vezes do que era anteriormente. Então, eu vou começar pela introdução, né? Uma condição do neurodesenvolvimento de caráter multifatorial. Início nos primeiros anos de vida, em que inclui um déficit de linguagem, déficit na comunicação social e padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Então, esse conceito, né, que eu encontrei aí, no que eu li recentemente, a gente caracteriza esse espectro, né, dessa forma aí que eu coloquei. Então, deve ter esses três fatores aí, né? É uma dificuldade na linguagem, na comunicação e acaba na socialização, né? Padrões restritivos, repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Bom, hoje há uma prevalência estabelecida de 1 caso para 68 crianças. E é 4 vezes mais encontrado nos meninos. Há uma descrição de herança genética de 40% a 90% dos casos, com mutações de novo em 10% a 20% dos casos. E há fatores ambientais, né, que oferecem risco adicional, sejam eles pré, peri ou pós-natais. Hoje também, por exemplo, nos Estados Unidos já se fala aí numa incidência de 1 para 33 nascimentos, né? Mas a prevalência encontrada atualmente, né, eu falo no Brasil, 1 para 68 crianças. Então, realmente há um aumento, né, desse diagnóstico e isso impacta no atendimento dos consultórios da pediatria, tanto da neuropediatria quanto da pediatria geral, né, lógico. E essa questão aí da herança genética é relatada, né, fortemente. Você vê que chega aí pelo menos a 50% no mínimo, né? E a gente vê realmente aí muita gente assim que tem primos, tem tios, né? Que antes, o que acontecia? Muita gente que era diagnosticada, né, catalogada como uma criança disfásica que não conseguia aprender a falar, ou então uma criança apenas com retardo mental. E, com o tempo, foi se verificando que essas crianças se encaixariam nesse transtorno. Então, por isso também o aumento, né,
Hoje, antes, há 22 anos atrás, quando eu comecei aqui em Cachoeiro, o diagnóstico que a gente fazia de retardo mental, né, ou deficiência intelectual, era muito maior do que hoje, porque hoje muitas dessas crianças estão aí dentro dessa classificação do espectro autista. A fisiopatologia, né, tem aí essas três explicações aí: um comprometimento da conectividade neural e da sinapse citogênese, dificuldade na poda de neurônios não funcionais desnecessários, gerando aumento do número de neurônios que prejudicam os ajustes finos dos circuitos neurais. Então, olha que coisa complexa. Os sistemas espelhos do cérebro, essas redes neuronais possibilitam o reconhecimento de ações e emoções de outras pessoas. E tem essa teoria da mente, né? Capacidade de compreender estados, né? Desejos, pensamentos. Então, eu acho isso assim uma coisa assim muito pouco objetiva, né? Como o próprio diagnóstico. E uma coisa assim que não tem, né, um embasamento muito reconhecido, né, muito estabelecido. Essa fisiopatologia hoje aí é explicada, né, principalmente nessas três formas. Existem fatores de risco bem estabelecidos. Por exemplo, idade materna ou paterna avançadas, doença autoimune materna, utilização materna de valproato de sódio, história familiar de autismo, que eu falei no outro slide, condições perinatais, baixo peso ao nascer, prematuridade, asfixia perinatal. Então, esses fatores estão muito bem estabelecidos. Mas, claro, a gente vê criança autista em mães novas, né? Em pais novos, em gente que não tem problema nenhum de saúde, em gente que teve a gravidez sem usar nenhum tipo de remédio. Mas esses fatores de risco aí estão bem estabelecidos. Fatores de risco não tão bem estabelecidos: infecções congênitas, condições metabólicas maternas, por exemplo, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, obesidade, exposição materna a infecções, poluição do ar, deficiência de vitamina D materna. Então, são condições que não estão comprovadas, né, como um fator de risco realmente. Síndromes genéticas com maior risco de transtorno do espectro autista. Síndrome de Down, realmente, né? A gente vê bastante crianças com síndrome de Down que são autistas. Eu tenho várias, vamos dizer assim, aqui no sul do estado todo. Né? Síndrome do cromossomo X frágil está muito bem estabelecido. Hoje mesmo atendi uma criança com esse diagnóstico no Rio Grande do Sul. Síndrome de Prader-Willi, eu tenho 2 pacientes desses no consultório que também têm diagnóstico de espectro autista. Um deles, com certeza, o outro duvidoso. E a esclerose tuberosa de Bourneville, que é uma síndrome genética também, que é uma facomatose, uma neuroectodermose, que acomete a pele, o sistema nervoso, os rins, né, que dão aquelas manchas acrônicas na pele. Dão aqueles tumores cardíacos, enfim. Né? Aí é uma coisa à parte. Manifestações clínicas, sobretudo essas que eu estou citando, né? Atraso na linguagem, preferência por brincar sozinho, não trazer objetos para mostrar aos cuidadores,
não olhar quando chamado pelo nome, não brincar de faz de conta. Isso aqui é interessante, assim. Dar sentido, às vezes, conotativo às coisas, entendeu? Por exemplo, vou citar um exemplo. Aqui, a gente, Espírito Santo, né, de uma forma geral, a gente tem mania, tem um ato de dizer assim, quando uma situação está difícil, a gente fala assim, ó, a coisa está feia, né? Uma criança com espectro autista não consegue entender. Ele acha que realmente é uma coisa feia, um objeto ou alguém feio. Então, eles não conseguem se fazer de conta, entendeu? Bater palmas quando está feliz, quer dizer, é uma estereotipia, né? Ele ficar batendo palmas. Fonofobia. E essa fonofobia, às vezes, é seletiva. Ela, às vezes, não aguenta o som de uma música, mas aguenta gritos. Né? Às vezes, vai numa festa, não consegue ouvir um parabéns, ou não consegue, assim, tem medo daquelas bolas de soprar que vão estourar. Não fixam o olhar, assim, na figura humana, né? Às vezes eles vão, por exemplo, você chega com o rosto perto de uma criança, ela vai, assim, em vez de olhar para o seu rosto, de uma forma geral, ela vai olhar um detalhe, um adereço que você está usando, por exemplo, né? Um cordão, uma mulher, um brinco. Então, a figura humana, essa fixação da visão, não é algo que interessa a criança que tem autismo. Gostar de brincadeiras e movimentos repetitivos, não dar função aos brinquedos. Então, por exemplo, a criança, um menino pega um carrinho, em vez dele fazer uso daquele carrinho de uma forma de brincar, ele está preocupado com a rodinha do carrinho. Ou então, em vez de andar com o carrinho de uma forma correta, ele vira o carrinho com a roda para cima. Então, não dá função. Hoje, lá no consultório, eu estava vendo, a criança pegou as bonequinhas que eu tenho lá e a menina, né? Em vez dela brincar com a boneca, de uma forma assim, de dar função à boneca, ela já estava olhando para uma parte da boneca e raspando aquela parte da boneca no chão. Então, essa função dos brinquedos. Veja bem, eu vou falar aqui, ó, esse primeiro item aí, atraso na linguagem. Então, atraso na comunicação. E, veja bem, uma coisa é a fala, outra coisa é a comunicação, né? Um surdo, por exemplo, né, ele não fala. Né? Nenhum surdo no mundo todo fala, não fala nenhuma palavra, né? E, no entanto, se comunica, você acaba entendendo o que ele quer dizer, mesmo sem ele falar. A criança com espectro autista, além de ter o atraso da fala, ele também não se comunica, ele não te dá um tchau, ele te joga um beijo. Você pergunta para ele mostrar as partes do corpo, mostra a orelha, mostra o nariz, mostra o joelho, ele não te mostra. Está no colo dos pais, né? O pai ou a mãe fala assim, pega ali, filho, para mim, minha sandália. Ele não obedece, ele não... Se ele estiver brincando de costas para você, você chama, ele não te atende. Então, além de não falar, ele também tem essa dificuldade, essa debilidade, esse déficit na comunicação. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, a criança não está falando, ele tem, por exemplo, uma apraxia da fala, no entanto, ele se comunica, ele olha, ele tem aquele olhar vivo para você, ele tem aquele olhar expressivo, ele entende aquilo que você está pedindo aí. Então, é importante, né, diferenciar isso aí. Fala da comunicação. Bom, as comorbidades principais associadas ao TEA. Condições psiquiátricas, a ansiedade é muito frequente, né? Então, são crianças que às vezes você leva numa festa, num aniversário, um lugar que tem tumulto, ela se recusa, ela não entra, ou então se entra chorando, não desgarra do pai. Distúrbios motores, é muito comum essas crianças serem, às vezes, hipotônicas e terem um retardo global do desenvolvimento, né? Apraxia marcha digitígrada. Essa marcha digitígrada é aquela marcha na ponta dos pés, que não tem nenhum tipo assim de retração do tendão de Aquiles, não tem nada assim neurológico, ortopédico que explique, né?
E outras estereotipias, né? Como eu citei, o flapping, que é aquela estereotipia de bater asas, essas estereotipias de ficar pulando ou ficar rodando, né? São as estereotipias motoras. Mas tem, por exemplo, a criança pequena, principalmente, que tem a estereotipia sensorial. Por exemplo, ficar olhando um objeto que gira, não, um ventilador, um relógio de parede, ou então ficar olhando para o sol, ficar olhando muito tempo para a lâmpada. Então, são as estereotipias sensoriais, né? Por exemplo, entra no meu consultório, geralmente a criança que entra, ela olha para mim de uma certa forma, né? Aquelas crianças mais tranquilas vêm, abraçam. Essas crianças que têm essas estereotipias sensoriais, eles te olham de reolho, assim, de banda, né? Ou então, é uma forma, né? De expressar essa sensibilidade diferente. É comum a insônia, tá? Hoje mesmo atendi uma criança que me procurou, os pais me procuraram quando tinha 1 ano e pouco, porque a mãe nunca conseguiu dormir. E nesse momento a criança estava se desenvolvendo bem. E hoje ela me procurou com 3 anos e meio. Ah, doutor, até hoje eu uso o remédio que o senhor passou, realmente resolvi o sono do meu filho. Hoje, nossa, eu sou outra pessoa, durmo a noite toda. Porém, a criança hoje não fala, não se comunica, tem estereotipias. Então, uma criança com espectro autista. Então, olha lá como que a insônia, lá no começo, era uma insônia inexplicável. E ela melhorou com a medicação, de uma forma empírica, e o diagnóstico realmente veio depois. Deficiência intelectual, né? Lá atrás, na aula, eu falei que muitas crianças com retardo mental anteriormente, hoje são classificadas como espectro autista. Então, isso também é um fator de aumento desse espectro, né? Dessa incidência, dessa prevalência. Mas, a despeito disso, também é uma coisa importante a presença da deficiência intelectual no autista, né? E aí entra aquela coisa de se classificar em tipo 1, tipo 2, tipo 3, que eu vou citar depois. Epilepsia. Epilepsia, a gente sabe que 30% das crianças com espectro autista têm epilepsia ou crise convulsiva única uma vez na vida, né? Seja ela crise noturna ou crise diurna, seja ela febril, né? Então, eu sempre falo, assim, com os residentes, principalmente, aquelas convulsões febris complexas, ou seja, aquelas, assim, que ocorrem várias vezes no mesmo episódio febril, 2, 3 vezes, ou então aquela crise, assim, prolongada, que caracteriza o estado de mal, ou então aquela crise, assim, com uma febrícula, né? É que você acompanha, a criança está com aquele desenvolvimento, assim, limítrofe, né? E aí depois você vê que realmente é uma criança atrasada no seu desenvolvimento motor, intelectual, né? Isso a gente vê muito, vê bastante mesmo. Diferente daquelas convulsões febris simples, né? Aquela febre alta, com IVAs, né? Enfim, é comum também nessas crianças problemas gastrointestinais, né? Constipação, diarreia, dor abdominal. Também é um pouco mais frequente nessas crianças. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem uma recomendação de se aplicar testes de triagem em crianças de 18 a 24 meses, né? E o teste mais utilizado é esse M-Chat, né? Que é preconizado até os 30 meses. Eu não decorei isso, mas tem lá na tabelinha. E ali você aplica uma pontuação, que depois eu vou citar. E tem esse M-Chat revisado, que é para você usar em consultas posteriores, na puericultura. Então, há essa recomendação, e eu noto que isso hoje em dia está sendo muito utilizado, não digo utilizado, está sendo muito observado pelos pediatras. Eu, há 22 anos, quando eu comecei aqui, eu via muitas dessas crianças que eram me encaminhadas pelo fonoaudiólogo.
ou pela professora. Hoje, o pediatra está me encaminhando, a grande maioria, o próprio pediatra, porque o pediatra antes ele não dava atenção ao neurodesenvolvimento, né? Ele dava atenção à parte clínica, à parte nutricional, mas essas questões, né, do sono, do neurodesenvolvimento, hoje a gente vê que é abordada realmente, é uma preocupação hoje do pediatra, né? Então, essa questão é muito, até hoje, né, muito comum a gente ver assim, aí chega a criança, chega o pai, a mãe, ou então uma avó, ou uma tia, aí fala assim, doutor, ele não está falando, mas eu também tenho um filho que demorou a falar. Eu tenho um sobrinho que só falou com tantos anos. Veja bem, ali na caderneta ali da criança, né, essa caderneta de vacina, tem lá. Ali tem, tem todas as idades, tantos meses faz tal coisa, um ano faz tal coisa, um ano e meio faz tal coisa. Então, se você fugir daquilo ali, não está normal. Então, não adianta você ficar querendo, cada criança tem seu tempo, porque eu tenho um parente que demorou. E isso eu via muito há 22 anos atrás, então era o que mais tinha. Hoje você já quase não vê isso, porque se fugir daquilo ali, não está normal. Entendeu? Claro, tem exceções, mas de uma forma geral, aquilo é uma recomendação geral. Então a gente tem que seguir o neurodesenvolvimento. Então, esse MChat, aí são 23 questões com resposta sim ou não. Aí tem essa classificação aí, resultados superiores a 3, né? Falha em 3 itens, ou em 2 dos itens considerados principais, né? Justifica uma avaliação formal. Ou seja, justifica você se preocupar realmente com o neurodesenvolvimento. Esse MChat tem aí na internet, tem nos livros, né? Nem eu decoro isso porque eu não uso testes, entendeu? E esse MChat revisado, né, que você vai acompanhar na puericultura, então tem essa classificação, baixo risco, né, uma pontuação de 0 a 2, moderado risco, pontuação de 3 a 7, são necessárias novas avaliações, e o alto risco, né, que é aí de 8 a 20, que você já encaminha ao especialista. Aqui, tem que diminuir aqui para eu ler o que eu escrevi. Tá. As escalas as escalas utilizadas para o diagnóstico, tá? Então, tem essa escala aí que não dá para ler direito, chamada ADOH, que é uma primeira escolha em crianças acima de 3 anos, tá? Essa não é validada no Brasil, tá? E avalia 4 domínios aí principais, né, que estão aí: interação social, comunicação, linguagem, comportamentos estereotipados, restritivos, humor, comportamentos anormais não específicos. Ela é a escolha no mundo todo, né? Principalmente no mundo, né, anglo-saxão, mas no Brasil ela não é validada. Essa escala CARS, essa sigla em inglês aí, crianças acima de 2 anos, avalia 14 domínios e cada domínio varia de 1 a 4 pontos. Abaixo de 30 pontos, a criança não tem autismo, entre 30 e 36 e meio, autismo leve ou moderado, e de 37 a 60 pontos, autismo grave. Essa é um tipo de escala assim, que quem faz é o neuropsicólogo que tem habilitação para fazer essa escala, entendeu? Eu, como médico, eu não utilizo escala, eu volto a dizer, eu não utilizo escala, né? Então, quando está muito nítido para mim, eu já dou o diagnóstico, né? E quando não está, quando tem dúvidas, eu peço uma avaliação neuropsicológica. E se a criança tiver acima de 2 anos, essa escala é muito boa, ela é a recomendada. E os neuropsicólogos têm, né, utilizado. Então, tem hoje essa classificação de gravidade, né, que é uma coisa também muito assim, subjetiva. Tipo 1, nível 1, exige apoio. Nível 2, exige apoio substancial. Nível 3, exige apoio muito substancial. Mas olha que coisa assim, subjetiva.
Por exemplo, a criança chega com 2 anos e meio, a mãe quer que eu diga se ela é severa, moderada ou grave, ou leve. Bom, uma das coisas que a criança, né, nível 3, seria não falar. Mas a criança está numa fase ainda que ela ainda pode adquirir a fala. Então, é difícil a gente dar esses graus aí que as pessoas querem que a gente dê. Eu não vejo muita importância, entendeu? Nessa classificação, embora ela exista. O diagnóstico ele é clínico, né, pelo DSM-5, déficit persistente na comunicação e interação, e interesse em comportamentos restritos repetitivos. Então, ele é clínico. Às vezes, a gente lança mão de alguma propedêutica, né? Eletro, tomografia, ressonância, potencial evocado auditivo de tronco, que é o BERA, né? Porque às vezes é difícil, você como médico você tem que ver, às vezes você está deixando passar uma surdez, né? Às vezes você está deixando passar uma síndrome de Landau-Kleffner, né? Que é uma alteração elétrica cerebral epiléptica, né? Principalmente nos casos assim que há uma involução. Tem crianças que a gente vê que realmente evoluiu normalmente, é 1 ano e meio, e a partir daí que fala algumas palavras, e a partir daí começa a involuir. Então, nesses casos, eu lanço mão de um eletrocefalograma, entendeu? Eu já tive 2 casos que eu achava que era autismo e não era, né? Lançando mão do eletrocefalograma. Geralmente, o que você fizer de exame vai dar normal. Inclusive da parte genética, existe um painel genético, por exemplo, esses laboratórios de genética, laboratórios avançados, eles fazem uns painéis com uma enormidade, um grande, assim, com muitos genes, né? Que foram comprovados como implicados nas genes do autismo, e mesmo assim você faz ainda dá negativo. Às vezes que eu peço, que eu pedi algumas, poucas vezes, ainda veio negativo. Claro, existe, né, o gene do FRAX, que é o síndrome do X frágil, que só ocorre no sexo masculino, e dependendo da história clínica, você tem que pedir. Mas, assim, ressonância, tomografia, às vezes você vai pedir, mas nunca vai dar nada, entendeu? Eu não sei se tem lá uma malformação cerebral, mas isso a criança vai ter algum tipo de traço físico que vai indicar, né? Bom, diagnósticos diferenciais. Então, déficit auditivo, né? Não podemos deixar passar isso, que isso vai dar atraso do desenvolvimento da linguagem, com certeza. Deficiência intelectual, né? Os transtornos específicos da linguagem, né? Difícil, quem tem que dar esse é o fonoaudiólogo, né? O foniatra. Exemplo, a apraxia da fala. Essas síndromes epiléticas, uma delas é a Landau-Kleffner, né? Existe a síndrome da epilepsia ponta-onda contínua do sono também. A síndrome de Rett, é um autismo que só ocorre no sexo feminino, que tem o gene envolvido, esse gene está muito bem estabelecido, e esse diagnóstico você faz também, né? Eu tenho aqui algumas crianças, uns 3 ou 4, que têm esse diagnóstico, que tem o autismo, e tem também a epilepsia, a microcefalia, enfim, é uma estereotipia típica, que é aquela estereotipia de lavar as mãos e tipo, ficar esfregando a mão uma na outra, como se estivesse lavando as mãos e colocando na boca. É típico isso aí. O mutismo seletivo, que é um quadro psicogênico, e que é muito comum. Aquela criança que só fala com 1 ou 2 pessoas. Ela não cumprimenta ninguém, ela não fala com ninguém, ela vai para a escola, fica na sala de aula, não fala com a professora, não fala com os colegas, não sai da sala de aula, não vai para o recreio, e às vezes ganha o diagnóstico de autismo. E na verdade a criança não é autista, ela tem o mutismo seletivo. É muito bem estabelecido, não é incomum, a gente tem muitos casos assim. E o TDAH, né? Criança pequenininha, muito agitada,
que às vezes não está falando, falta realmente de estímulo, às vezes os pais trabalham, deixam muita criança no celular ou na televisão e a criança é agitada demais, você acha que a criança é autista e a criança tem uma hiperatividade, né? Isso existe bastante. Esquizofrenia, embora seja uma doença raríssima na infância e na adolescência, existem alguns poucos casos, mas é muito raro na infância. Antigamente, né, quando esse diagnóstico de autismo começou a ser feito por Leo Kanner, na Áustria, em 1938, Hans Asperger, né, depois na década de 1940, 60, se não me engano, acreditava-se que o autismo fosse a esquizofrenia na infância, né? E isso depois caiu. Bom, tratamento. Tratamento não farmacológico, com utilização de terapias comportamentais, o farmacológico e a combinação de terapias com medicamentos. Então, a gente vê que tem muita criança que não precisa usar medicamentos, né? Não tem insônia, não é agressiva, não é nervosa, não é epilética, então não precisa usar remédio. Às vezes ela precisa de terapia, precisa da escola, precisa de apoio escolar individualizado. Tem essas terapias assim que hoje estão mais estabelecidas, né? Esse método ABA, essa sigla inglesa, né? É um trabalho, comportamento que podem ser observados e modificados por meio de esforço, de reforço, né, de comportamentos desejados e substituir os indesejados, né? Tem esse modelo Denver, de intervenção precoce, né? Trabalha crianças de 1 a 5 anos. Nesse modelo, o foco como é que eu diminuo aqui? O foco é a construção de habilidades sociais que leva a construção de vínculo e afeto. Eu estou dando aula, estou falando uma coisa aqui que é uma coisa assim de psicólogo, entendeu? Nem como que se utiliza esse método, eu não vou saber direito. Treinamento de respostas pivotais. Estou citando aqui, né, os 4 principais. Semelhante à técnica ABA, trabalha comportamento e ganho de habilidades por meio da motivação. Esse full time, técnica para início precoce, que trabalha principalmente em interação social e isolamento. Eu citei 4 terapias aí mais estabelecidas. Tem essa terapia também cognitivo-comportamental, né, que é muito eficaz na redução da ansiedade, terapia ocupacional e terapia de integração social. Tratamento farmacológico, aí entra mais na parte médica realmente. Antipsicóticos atípicos, esses mais recentes, né? Risperidona, né? Que é um pouco mais antiga, e o mais recente agora, o aripiprazol. A risperidona, né? Como todo medicamento, a gente tem que saber também os efeitos colaterais, né? Risperidona dá muito aumento de apetite, ganho de peso, né? Gordura localizada, abdominal, aumento da prolactina, né? Então, a gente tem que saber qual criança que vai usar a risperidona, que pode usar, né? Às vezes é rinite, né? Epistaxe, a gente vê isso direto, broncoespasmo, né? Já vi muitos casos de síndrome extrapiramidal com risperidona, né? Aripiprazol, é muito comum fazer efeito paradoxal, de acalmar a criança, agitar a criança, né? Causar insônia. Então, tudo isso a gente tem que saber, mas não vai dar o aumento de apetite que a risperidona dá. E não é tão eficaz como a risperidona, não ceda como a risperidona. Entendeu? Mas tem crianças que você passa e que reagem muito bem. Antipsicóticos típicos, haloperidol, periciazina, levomipromazina, tioridazida, que é o meleril, que hoje a gente nem usa muito mais.
antidepressivos, inibidores da captação de serotonina, né? Estimulantes do sistema nervoso, metilfenidato, lisdexfetamina, né? No caso a Ritalina e o Venvance. Veja bem, esses medicamentos eles foram lançados para quê? Para o TDAH. A gente sabe que grande parte dos autistas também são hiperativos. Só que às vezes você passa um estimulante desse para a criança com autismo e faz efeito paradoxal, piora. E às vezes melhora. Então, às vezes, a gente vai lançando mão daquele sintoma principal que a criança apresenta, que incomoda mais a família. Melatonina, né, que é uma medicação, digamos, natural, ajuda no sono, principalmente naquele... para a criança iniciar o sono, né? E o canabidiol, que é uma substância mais nova que hoje você chega com a receita na farmácia e compra normalmente, você não precisa de ficar, né, importando, entrando na justiça, pedindo autorização da Anvisa, não tem mais nada disso. As grandes redes já vendem em diversas apresentações, solução, cápsula, comprimido. Então, eu tenho usado em alguns casos. Eu tenho um paciente agora que ele, na verdade, ele já está com 20 anos. E ele se socava tanto no próprio rosto que uma retina ele descolou e perdeu a visão de um olho. E ele usava tudo, usou tudo, psiquiatria, usou quanto é remédio que você possa imaginar. E ele parou de se socar com canabidiol. O outro olho dele, a gente tinha medo dele perder também. E ele parou, canabidiol. E também tem vezes que você passa canabidiol e não adianta nada. Nada. O prognóstico vai depender disso aí, ó, da capacidade cognitiva, se a criança tem ou não retardo mental. Das terapias, sobretudo iniciadas precocemente, e já se verificou que 80% dos pacientes mantêm seu nível de gravidade quando a escala diagnóstica é reaplicada após 8 anos. Entendeu? Então, aquela criança que você viu como leve agora, daqui a 8 anos, vai reaplicar e vai se verificar que ele continua com um quadro leve. E aquela criança que não falava que era isso, daqui a 8 anos ela vai continuar, no caso, né, como um caso severo. 80% mantém. Isso aí. Tratamentos que não têm evidência científica. Isso aí a gente vê muito, né? Imunoglobulina não venosa, terapia hiperbárica com oxigênio, dieta sem caseína, dieta sem glúten, reposição de vitaminas e magnésio, ômega 3. Isso aí a gente vê muitas pessoas utilizando. Hoje menos, né? Porque hoje as pessoas estão se auto-informando e vendo que realmente, né, não tem embasamento científico. Mas, com certeza, tem muita gente que sai de Cachoeiro, vai no Rio, atrás dessas dietas, atrás desses negócios aí, tudo. E roda tudo, Brasil tudo, e depois vê que não adianta. Bom, terminou. Deixa eu aumentar aqui. Como que eu aumento aqui? Parar de compartilhar. Não, é aumentar minha foto aqui para ela aparecer aqui. Não, para de compartilhar aqui. Aí vai aparecer todo mundo. A gente está aparecendo assim. Tá. Bom, encerrou, foi rápido. Eu não sou professor, né? É professor que fica dando aula, 2 horas de aula. Meu enfoque é mais prático, né? E aí eu abro aí para o doutor Wilson, para quem quiser se manifestar. Eu acho que o objetivo também é a manifestação das outras pessoas que estão participando. Muito obrigada, Luz, pela aula, muito boa, tá? Muito bem explicativo, né? Deu para os pediatras, né? Para os outros médicos entenderem muito bem, né? Sobre o espectro autista, tá?
A gente vai abrir agora para a doutora Graça, pediatra, nossa diretora de recursos próprios, para falar um pouquinho do cenário até atual, né? Tá bom? Vai lá, doutora Graça. Boa noite a todos. Obrigada por esse momento. Lúcio, obrigada mais uma vez, né, você, o Ilza, e por ter aceitado o nosso convite, tá? Nós sentimos a necessidade realmente da gente melhor informar os nossos pediatras sobre, né, o transtorno do espectro autista. Acho que está ainda muito em evidência, muitas dúvidas para todo mundo, né? E agora, após essa RN 539, agora de julho, né, que nós, como plano de saúde, fomos obrigados, né, porque passou a ser obrigatória a cobertura, né, de qualquer método ou técnica prescrita por um médico. Isso está criando um transtorno, né, no nosso serviço, né, porque nós temos grandes desafios como plano de saúde, né? Não há uma regulamentação na lei brasileira sobre todas essas terapias. O nicho do setor privado, que enxergou no transtorno espectro autista um momento aí de valorização, né, com um ganho, né, inesgotável, né, de receita, sem compromisso nenhum com entrega, muitas vezes, né. Nós também temos outros desafios, como cooperativa, do número crescimento de prescrições médicas, com solicitações já pré-estabelecida do tipo de terapias e número de sessões. Como o próprio Lúcio disse, muitas vezes, né, o neuropediatra, ali numa sessão, às vezes não consegue avaliar tudo que realmente a criança necessita. Talvez uma avaliação de uma equipe multidisciplinar, né, para avaliar realmente o que essa criança necessita, talvez seja o melhor caminho. Dificuldade em absorver tão precocemente todos esses pacientes, né, que hoje o nosso serviço, nós temos 117 crianças cadastradas e já tem mais de 40 já numa fila de espera, que nós já iniciamos aí a chamada, tá? E além de um outro desafio de profissionais no mercado, com as habilitações, né, necessárias para estar aplicando as técnicas para essas crianças. Então, nós estamos como cooperativa, né, de recursos próprios, na diretoria de recursos próprios, criando algumas estratégias para que nós possamos organizar o nosso serviço, e aí que nós começamos, assim, cada vez mais encarecidamente pedindo que vocês, como pediatras que são cooperados, nos ajudem, que muitas das nossas crianças estão indo para fora, saindo da nossa cooperativa, procurando outras singulares, e, além disso, muitas vezes indo a outros profissionais, com indicação, muitas vezes, já vem com terapias já pré-estabelecidas, e acaba a gente, como lei, a gente tendo que, sem uma avaliação né, da equipe, tendo que cumprir pela legislação. Nós não estamos aqui falando que nós não vamos cumprir, mas tem uma forma da gente fazer de uma forma organizada, que a gente consiga atender todo mundo com qualidade, como a gente sempre atendeu. Então, só para a gente localizar, nós já tivemos várias, a Unimed começou em 2019, já antes dessa regulamentação, já atender as crianças com transtorno do espectro autista, nas técnicas. E aí, agora, nós tínhamos a necessidade, com essa demanda, de reorganizar o nosso fluxo. Então, eu vou passar para o Eduardo a fala, para ele passar para vocês qual seria o nosso fluxo de atendimento, tá? Esse fluxo nós já conversamos com o doutor Lúcio, o doutor Carlos Henrique, que são os nossos médicos na cooperativa de referência, né? Eles gostaram do fluxo, avaliaram, né, com a gente, ajudaram aí na construção. Passar para vocês, e depois eu vou falar quais estão os nossos andamentos das nossas ações aí de atendimento para os pacientes com TEA. Eduardo, pode apresentar o nosso fluxo? Ok, doutora, obrigado, boa noite para todos. Esse é um assunto que tem sido muito debatido recentemente, muito importante que a gente compartilhe, né, com todos os cooperados, com a equipe também que trabalha conosco, sobre esses novos desafios que nós estamos enfrentando. Alessandra, eu preciso que você me coloque como imaginar. Obrigado. Nós tivemos a participação agora recentemente de alguns profissionais que nos ajudaram a pensar e a discutir
um fluxo de atendimento mais adequado para a gente absorver toda essa demanda que tem chegado para nós aqui na nossa Unimed. Então, o fluxo que a gente definiu, que já começou a executar, é esse. Eu vou apresentar rapidamente para vocês entenderem como que nós estamos trabalhando. O objetivo é, sem dúvida, trazer todos os nossos pacientes que têm indicação de algum tipo de terapia especial. O Dr. Lúcio apresentou ali 4, a mais comum que a gente tem recebido, né, desde 2009 para cá, é a análise do comportamento aplicada, é o ABA, né, como sendo uma boa prática com indicação. Não é uma receita de bolo que se aplica, né, a qualquer tipo de paciente, mas é parte de uma análise e uma avaliação da equipe multidisciplinar que a gente entende sendo o melhor caminho para, de fato, garantir o melhor acompanhamento desses pacientes. Dentro da nossa cooperativa, a gente recebe esses pacientes através de um encaminhamento médico, pelas particularidades e condições que o Dr. Lúcio apresentou, né? A gente, e assim como a doutora Graça também reforçou agora, é muito importante que essa avaliação do diagnóstico inicial seja uma análise muito bem respaldada, né, e aplicada aí com base nos testes e scores que são que já existem, para efetivamente fechar esse diagnóstico do autismo, como esse caso que é o mais comum que a gente tem, e ter também os nossos neuropediatras, né, a gente tem aí o Dr. Lúcio, o Dr. Carlos Henrique como referência nossa aqui em Cachoeiro também, para que a partir da avaliação desse paciente, quando chegar para a gente o encaminhamento médico com a indicação de algum tipo dessas que a gente está chamando de terapias especiais, esse paciente vai ser acolhido pela nossa equipe multidisciplinar, formado por profissionais que vão com a qualificação em análise do comportamento, para fazer uma avaliação desse paciente e, a partir dessa avaliação, definir um plano de cuidados que vai contar com toda a carga horária de terapia necessária para aquele paciente. Então, de acordo com as habilidades que vão ser desenvolvidas, que necessitam ser desenvolvidas nesse paciente, essa equipe vai elaborar um plano de cuidados e, a partir desse plano de cuidados, vai entregar esse paciente para a equipe que vai fazer as intervenções, ou seja, que vai elaborar o plano de ensino individualizado. Então, se essa criança é uma criança, por exemplo, que não fala, é uma criança que tem dificuldade de socialização, eles vão identificar quais são essas barreiras que precisam ser trabalhadas, quais são essas atividades que eles vão ter que desenvolver e elaborar um plano de ensino individualizado, que são os programas a serem aplicados com esse paciente. A aplicação desses programas, ela se dá especificamente pelo psicólogo, que tem sob a sua supervisão direta os assistentes terapêuticos, que são, em geral, estagiários em últimos períodos aí de psicologia, que passaram por capacitação para fazer a aplicação dos treinos sob a supervisão presencial e direta do nosso psicólogo. Então, também faz parte do plano de cuidados desse paciente, muitas vezes, dependendo da sua necessidade, um acompanhamento de fonoaudiologia ou de terapia ocupacional. Periodicamente, a gente definiu um prazo de semestralmente, esse paciente ele retorna para essa mesma equipe de profissionais, analistas do comportamento, para fazer a reavaliação do seu plano de cuidado e verificar, através dos testes que são definidos aqui, se esse paciente ele está tendo algum tipo de desenvolvimento conforme foi pensado, se ele está tendo algum tipo de evolução. Pode ser também que esse mesmo paciente ele apresente outros tipos de síndromes, outras questões envolvidas além do autismo, como foi falado antes, e que ele precise de um acompanhamento e um suporte médico. Por isso que a gente gostaria, né, tá colocando aqui, de ser o neuropediatra, o profissional a acompanhar essas crianças e que também seja o suporte da equipe multidisciplinar para esses casos mais complexos que seja necessário, como, por exemplo, além da intervenção das terapias, fazer uma intervenção medicamentosa, ou mesmo revisar o tipo de indicação para esse paciente. A expectativa é que, com o desenvolvimento desse paciente e com o tempo, ele possa evoluir para uma alta deste tipo de terapia, mas ele possa ser acompanhado, né, conforme a sua necessidade, na nossa rede credenciada de atendimento multidisciplinar, de acordo com as necessidades que ele tem.
O nosso serviço hoje, ele se estruturou para fazer intervenções precoces, né? Isso é importante também, como o doutor colocou, acima dos 8 anos, geralmente é uma criança que já tem uma formação mais avançada, e a gente, na verdade, quer fazer o quê? O diagnóstico mais precocemente possível, para que a gente possa iniciar essas intervenções e, de fato, conseguir trabalhar essas habilidades e barreiras que essas crianças possam apresentar. Então, assim, de forma bastante sucinta, esse fluxo ele já está sendo desenvolvido, já está sendo implementado. Nos próximos períodos, das próximas semanas, nós faremos algumas intervenções na estrutura e de atendimento, para que a gente possa receber mais pacientes. Estamos também fazendo qualificação da nossa equipe profissional, mas tendo bastante pé no chão, porque essa definição da ANS de obrigatoriedade, de fato, de ofertar essas terapias, ela aconteceu agora no final de julho. Então, assim, a gente não teve um tempo para se adaptar conforme a normativa, ela deu 10 dias para as operadoras atenderem a todas essas demandas, essas solicitações. Não é uma coisa simples, a gente tem uma carência de profissional qualificado, né, com habilidades para desenvolver essas técnicas no mercado. É muito difícil, então nós teremos que passar por esse período ainda de adaptação para conseguir rodar esse fluxo da forma como a gente está desenhando e já iniciando aqui. Então, doutora Graziele, né, se tiver alguma questão, mas era só mesmo para expor para vocês o que nós estamos fazendo enquanto cooperativa para conseguir atender aos nossos pacientes da melhor maneira possível e ter uma qualidade de saúde melhor para eles também. Obrigada, Eduardo. Acho que ficou bem claro, né, assim, o fluxo que... Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ficou bem claro, né, o fluxo. Então, assim, como cooperativa, nós estamos, então, nos movimentando, tá? Então, acho que vocês, cooperados, que vão ter contato com outras pessoas, que tem sempre um conhecido que pode estar fazendo diagnóstico, está explicando que a Unimed, sim, está atendendo, que a Unimed está se preparando. Nós estamos já acolhendo os familiares. A princípio, nós estamos fazendo... vamos começar a fazer umas intervenções Grazi, a internet está ruim, a gente não está conseguindo... Na nossa já estrutura, máximo 3 meses, e nós já estamos... Melhorou? Melhorou. Melhorou? Parece que eu estou travada. Melhorou. Então, que eu estou no de plantão, gente, desculpa. Então, a gente está, como Unimed, nós estamos nos estruturando, nós gostaríamos de pedir a todos que ajudem, né, a trazer os pacientes realmente necessários para o nosso serviço, não encaminhar para fora, né? O Lúcio e o Carlos Henrique se disporam a estar dando preferência aos nossos atendimentos, né, com encaminhamento, né, de transtorno do espectro autista. Como Unimed, além, nós vamos fazer intervenções mínimas já de imediato para estar aumentando nossa área de serviço, contratando já alguns profissionais e fazendo estudo de viabilidade para que a gente possa avaliar se a necessidade realmente de montar um recursos próprios maior, né, com estudo de crescimento, né, desse número de pacientes para os próximos anos. E hoje a gente já viu, né, eu acabei de vir num fórum agora da Unimed, que várias experiências de Unimed, né, com recursos próprios e que realmente vale a pena quando a gente traz para dentro de casa, a gente tem controle do nosso paciente, a gente tem qualidade, a gente tem resposta de um tratamento, a gente tem como ter uma efetividade, né, um resultado, coisa que muitas vezes nas clínicas a gente não consegue. Então, a gente conta com o apoio dos pediatras, qualquer dúvida está entrando em contato com a gente, e com esse estudo da doutora Juliana, né, nos próximos 6 meses, aí sim a gente vai estar avaliando, né, se realmente vale a pena montar uma nova estrutura, né, vamos ver o que a RN vai estar definindo, e é isso. E essa parte, né, de envolvimento com profissionais, né, os pediatras, é uma parte, né, extrema importância para que o nosso serviço realmente dê certo e que a gente consiga aí acompanhar os nossos pacientes de uma forma
com qualidade e principalmente sustentável para a nossa cooperativa, com menor custo, principalmente nesse momento que está tão difícil, né, para todo mundo, né, para todas as cooperativas, a sinistralidade aumentando e a ANS muitas vezes, né, joga no nosso colo e a gente tem que cumprir. Então, vamos de uma forma sustentável, com qualidade, com responsabilidade, realmente estar acompanhando os nossos pacientes. Obrigado aí pela fala e assim, qualquer dúvida aí pode me entrar em contato e acho que deixo aberta aí as perguntas agora para o Dr. Lúcio. Alguma pergunta, gente? Doutor Lúcio, tem uma pergunta aqui no chat, doutor Elmar, perguntando se essas crianças elas podem ter um nível intelectual superior. Podem. Há uma classificação, tá? Clínica. Essa classificação ela passa por frequentes mudanças, mas assim, uma classificação clássica em que há um tipo de espectro autista chamado de fenótipo, né? Um fenótipo chamado de síndrome de Asperger, que já entrou na classificação de transtorno do espectro autista, já saiu da classificação, mas enfim, tradicionalmente considerado como um dos fenótipos, e esses pacientes com Asperger têm um nível intelectual muitas vezes superior, só que assim, um nível intelectual superior, entre aspas, que às vezes sabe muito de matemática, mas não consegue ler, por exemplo. Decora fórmulas, vamos supor, está no ensino fundamental 1, e decora fórmulas matemáticas de um nível universitário. Mas não lê, não escreve, então decora, por exemplo, nomes de... Eu tenho um paciente cachoeiro que ele sabe o nome das ruas, praticamente cachoeiro todinho. E, ao mesmo tempo, tem um fracasso escolar. Então, assim, existem esses casos, tá? Que é o autismo, classificado como autismo de alto grau, de alta habilidade, né? Então, com certeza, porque, respondendo a sua pergunta, não é todo autista que tem deficiência intelectual, entendeu? Então, ele pode ter um nível intelectual como qualquer pessoa, né? Um QI de 95, 100, que é aquele QI normal da população, assim como ele pode ter um QI de um superdotado, entendeu? Então, essa é a resposta. Tem outra pergunta aqui, Lúcio. Como podemos suspeitar de autismo em crianças pequenas, né, até 1 ano de idade? Perguntou para a doutora Fabiana. Criança, por exemplo, que mama no peito, né, e que não olha para a mãe, por exemplo, né, não esboça reação de afeto. Então, eu creio que seja uma suspeita, né? Um bebezinho que está no seu colo, mamando, você está dando carinho a ele e ele está olhando para o teto, está alheio, né? Não se espanta, não atende ao ser chamado, né? E você já fez avaliação auditiva quando nasceu, né? Não deu nenhum déficit auditivo. Então, há uma forte suspeita, sim. Você já tem que ficar de olho. Mais alguma pergunta? Lúcio, Graziele, a falta de estímulo, a pandemia, telas, o diagnóstico a procura muito precoce por médicos, mesmo que a criança tenha alguns sinais, né, de autismo, você já pode dar um diagnóstico precoce ou o ideal é estimular essa criança primeiro, reavaliar? Como que... Então, o que acontece? Assim como a Unimed, né, a gente passa por uma fase no Brasil de assistencialismo muito grande. Então, essas pessoas
precisam de laudo para receber benefícios, para andar de ônibus, para ter professor apoiador. A fase do Brasil, né? É um país muito assistencial. Então, eles querem cada vez mais laudos precoces. E quando você dá um laudo precoce, você incorre nesse problema de, às vezes, dar um laudo equivocado, né? Então, eu acho que tudo que você faz muito precocemente e sem ter muita certeza não vai dar certo. Então, isso que você falou é uma verdade. A criança hoje fica muito tempo, né, no celular, vendo esses desenhos, né? E os pais trabalham, a criança às vezes fica com o babá, com a avó, né? Então, para se livrar assim de ter que brincar com a criança, deixa a criança no celular, deixa a criança na televisão. Então, com certeza, porque o estímulo da linguagem ele tem que vir de casa, sobretudo, né? E posteriormente da escola. Mas isso aí tem influência, sim, com certeza. E a pandemia também, né? Que foram 2 anos sem aula. Luciano, pode falar. Olá, boa noite. Eu queria agradecer tanto a Graziele quanto o Dr. Lúcio, quando a gente precisou aqui em casa com as crianças, né, todo o apoio que eles deram para a gente. E a pergunta é a seguinte, eu queria saber, Dr. Lúcio, se existe algum tipo de política, haja visto que o senhor disse que nem todos os casos têm nenhum tipo de relação genética, né, com relação à sociedade de neuropediatria, com relação à prevenção de alguma dessas causas ou do autismo, se existe essa preocupação, de repente, em prevenir alguma coisa assim, com relação, mesmo antes da concepção, ou mesmo antes na avaliação de pré-natal, que você possa indicar, ou mesmo no acompanhamento no estágio pós-natal, no início assim, da vida da criança, em que possa se prevenir, coisas que possam ser evitadas de ser feita, para reduzir essa incidência, se existe esse tipo de trabalho, de política. Tá bom? Obrigado por tudo vocês aí. Bom, essa política não existe, assim que eu saiba, né? Individualmente, né, a gente recomenda aquela velha recomendação, né, de evitar a consanguinidade, né, o casamento consanguíneo, ser mãe, ser pai, né, com mais idade. Então, são orientações básicas, né? Eu lembro que quando eu estudei, assim, a obstetrícia, na aula de obstetrícia, falava que uma mãe ela deve ter filho entre 18 e 28 anos, né? Isso já sei que caiu por terra, isso não é mais utilizado, né? Era uma recomendação, eu lembro, eu tinha um livro de obstetrícia e estava escrito isso lá, eu li, entendeu? Então, essas coisas vão mudando na medicina. Então, essa recomendação, essa política, eu creio que não há, que eu conheça, né? Mas, por exemplo, às vezes eu paro para conversar com alguns pediatras sobre essas questões. Eu estava lendo na Gazeta essa semana que o tamanho, a altura mesmo, e o peso do frango no Espírito Santo triplicou nos últimos anos. Então, quer dizer, o trigo que você consome no pão, no biscoito, qual modificação genética que ele sofreu ao longo dos anos? A proteína animal, enfim. Então, são coisas que a gente tem que não estão estabelecidas. Será que isso realmente houve um aumento dessa patologia no mundo todo, igual estou falando que tem 1 para 33 nos Estados Unidos, 1 para 30, não sei, de incidência, né? Ou realmente não se faz o diagnóstico? A gente sabe que, né, o ser humano mudou a alimentação ao longo dos anos, né? Ele muda, né? Tudo que você consome hoje, né, mesmo que, sei lá, que seja orgânico, não sei o quê, ele é diferente de alguns anos atrás. Você não tem dúvidas. Será que isso impactou nesse aumento global desse diagnóstico?
Então, assim, o dia que realmente for comprovado, né, que o meio ambiente, ou que a sua nutrição atual está implicada nisso, então isso é uma coisa assim que reflete aqui na Unimed. Eu estava conversando com a Graziele, que a intenção é, por exemplo, pegar o 6º andar e daqui do céu, né, e transformar num andar apenas de assistência, né, para essas terapias para o espectro autista. Aí eu falei, Grazi, será que nós não estamos passando por uma fase igual há 22 anos atrás, quando eu comecei, era a fase da hiperatividade, né? Toda criança era hiperativa. Então, eu sabia que isso ia ser vencido com o tempo, entendeu? Ainda não foi vencido, mas aquele boom todo foi diminuindo. E será que isso também vai acontecer com esse diagnóstico agora do espectro autista? Então, assim, é uma coisa que é a ser pensada, né? Lógico que agora a gente tem que pensar em rodar essa fila aí e melhorar esse atendimento aí de forma mais urgente possível. Mas, né, é uma coisa a ser pensada, porque na medicina, né, vai mudando também os diagnósticos, as formas de tratamento. Não sei se eu te expliquei. Esclareceu sim. Obrigado, irmão. Valeu. Até logo. Tá bom, gente. Boa noite, né? Vamos encerrar aqui. Doutor Lúcio, muito obrigada, né, pela aula. Obrigada a vocês pela presença, tá? Vamos finalizar, né? Até logo, boa noite. Tchau.